Olá, é com muita alegria que nos encontramos reunidas aqui, neste momento tão especial, onde trazemos até vocês o que nós estamos estudando na SECAP, Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Nós temos um grupo de estudos que é do Ecologia à Luz da Doutrina Espírita. E nós nos reunimos já desde o ano passado. Bom, então vamos às apresentações. Eu sou a Wanda, tenho 63 anos, cabelos brancos, quase que na totalidade, uso óculos, estou coberta por uma manta na cor cru. Eu sou a Luciana, sou uma pessoa de cor branca, cabelos longos castanhos, olhos castanhos, e estou usando uma blusa cinza com cachecol azul. Eu sou a Patrícia, também faço parte desse grupo de estudos. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos que já estão ficando um pouco grisalhos. Estou usando um blazer preto e tenho uma altura mediana. Então, prosseguindo o nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho de como nós temos feito, né? O que nós concluímos sobre o estudo do livro O Espiritismo e a Ecologia, do André Trigueiro. Isso. Aí o meu é esse livro aí, para quem não esse conhece. Esse aqui é obra, né? É o antigo, né? A Wanda, tu tem um livro novo, pode colocar na tela, isso mesmo. E nós temos, então, conversado, né, a partir dali e aplicado muitas situações do cotidiano, né, pessoal? Porque o espiritismo não se resume somente às questões espirituais, é muito maior. Então, o próprio André Trigueiro, no livro, ele fala isso. E a questão do meio ambiente está diretamente ligada a nós, porque nós somos meio ambiente, e o meio ambiente está em nós. Isso, gurias? Isso mesmo. E aí nós selecionamos, então, alguns capítulos para a gente fazer um bate-papo hoje, né? Do que a gente mais, os capítulos que nós tivemos mais afinidades, não é, meninas? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho de cada capítulo e bater um papo aqui entre nós. E depois, na descrição do vídeo, a Lu vai colocar alguns links ali, alguns sites, que quem quiser, né, se aprofundar mais sobre o assunto, pode acessar aqueles links que vai estar ali na descrição do vídeo. Pode começar, Vandinha. Então, como eu já falei ali no início, né, o espiritismo e ecologia estão diretamente ligados, porque o Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele já fazia uma alusão às questões ecológicas. E o termo ecologia surgiu com o Haeckel, acho que é essa a pronúncia, né? Um alemão, lá em 1866. Então, tem um tempo ali que a gente pode dizer que é bem próximo entre espiritismo e ecologia. Então, para mim, foi bastante importante essa colocação que o André traz para nós, e, inclusive, é bem importante a gente saber que ecologia, o significado dela no latim está lá, oikos, né? E quer dizer estudo da casa ou a casa. Então, nós somos a casa, porque nós somos o meio ambiente. E é bem importante que a gente tenha essa mudança de percepção, que a gente realmente se aproprie de que o meio ambiente está em nós. Haja visto que nós somos partes, temos componentes em nós que são dos reinos, né? Então, dos próprios minerais, enfim, mas não vou me estender muito nisso. Passo a palavra, então, para que uma das meninas discorra o tema. Lu, antes de tu falar dos teus capítulos, sabe que eu lembrei agora
numa conferência que nós estivemos, e uma das palestrantes, ela fez uma meditação, e vem ao encontro do que tu falou agora, Wanda. Ela foi muito interessante, porque essa ideia de nós somos meio ambiente, nós somos natureza. E ela fez uma meditação, mandou todos ficarmos de olhos fechados e pensar num espaço, num lugar que nos sentíssemos acolhidas em forma de relaxamento, né? E assim fizemos. Depois abrimos os olhos, depois todo mundo pode fazer essa experiência, tá? Eu acho que eu nem deveria falar o resultado, mas enfim, façam. Quando a gente pensa assim, aí todo mundo fechou os olhos, o que vocês viram? O que vocês enxergaram? E aí a gente começou, umas 2, 3 pessoas levantavam as mãos, né? Eu me enxerguei, né, numa cachoeira, me enxerguei num parque cheio de flores. E aí ela fez uma pergunta: quantas pessoas vocês viram nessa imagem que vocês visualizaram? A gente ninguém. A gente visualiza nós e o meio ambiente, a natureza, porque a gente ainda não consegue pensar que as pessoas também são natureza. Achei muito interessante. Todos nós, e ela comentou que ela é uma professora, né, da universidade, e ela comenta que ela está levando essa meditação para os seus alunos, e acho que assim, teve uns 2 que conseguiram colocar as pessoas dentro, junto nesse espaço natural, mas até então ainda está impregnado em nós, que nós somos seres humanos e a natureza à parte. Então, é bem interessante. Depois todo mundo faz essa experiência. Lu, pode falar. É muito legal. E como diz o Trigueiro, né, o autor do livro que a gente está tratando aqui, o meio ambiente começa no meio da gente, né? Então, nós somos o meio ambiente. Mas desse livro, as partes que mais me instigaram, assim, que me tocaram mais, foram as questões do consumo consciente, né? Porque quando a gente fala de ecologia, de consumo, a primeira coisa que a gente pensa é: vamos reciclar o lixo, né? Vamos separar o lixo, mas a gente não pensa que isso é o final do processo, né? Eu acho que a questão do consumo consciente, de trabalhar a ecologia e todas essas questões, o cuidado com o planeta, ele começa em tudo que a gente consome, a comida, nossas roupas, tudo que a gente tem dentro de casa. Então, esse cuidado, ele precisa ser muito bem pensado, né? Cada coisa que a gente consome, porque existe uma diferença muito grande entre consumo e consumismo. Consumo é aquilo que a gente necessita de água, a gente necessita de alimento, a gente necessita de se aquecer do frio, né? Tem várias coisas que a gente necessita para a nossa sobrevivência na Terra, ainda nesse estágio de evolução que nós estamos. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente tende a querer muito mais, né? A gente quer muito além do que é o necessário, né? E como diz no Livro dos Espíritos, né? A Terra fornece o necessário para a nossa sobrevivência. Mas como a gente quer muito além do necessário, acaba faltando para pessoas que precisam, né? E que não conseguem ter nem o necessário para se alimentar, para se abrigar, enfim, né? Então, a gente deve pensar no que é supérfluo e o que é necessário na nossa vida, o que é desperdício, né? Muitas vezes a gente desperdiça achando que é uma coisa normal, corriqueira, né? Quando o alimento no prato que a gente deixa, ou tantas coisas que a gente compra que a gente não precisa, se a gente for olhar no nosso armário, que a gente tem de roupa que a gente não usa há muito tempo, né? Como dizem, se a gente não usa mais de 1 ano, é porque a gente nunca vai usar, a gente deve doar, né? Mas antes de doar, ainda pensar em não comprar, porque talvez aquilo que a gente consome também, isso é muito importante a gente tentar refletir, da onde vem aquilo que a gente consome, né? Se a roupa que a gente está usando, será que ela veio de um país distante, com pessoas que fizeram trabalho escravo? Será que não teve que desmatar alguma região para poder produzir aquilo, né? Ou o nosso alimento, será que não tem agrotóxicos que vão nos fazer mal? E a gente tende a consumir, a comprar, sem refletir, sem raciocinar e sem pensar no dano que causa cada coisa que a gente traz para dentro da nossa casa, né? Cada coisa que a gente consome. E outra questão que eu acho que é bem importante, né? Nessa ideia cristã, nessa ideia de tentar
ajudar o nosso próximo, é pensar também no que a gente compra, da onde vem? Será que a gente está comprando de uma grande rede, né, de pessoas que já têm um lucro muito grande, ou será que a gente está ajudando aquele comerciante local, aquele supermercado de bairro, ou comprando na feira de um pequeno produtor e auxiliando uma família ou uma empresa bem pequena, né, a ter o seu ganho mensal para sustentar sua família? Eu acho que isso também é bem importante na hora de consumir e é uma coisa que une muito, né, o espiritismo, a ideia cristã com o nosso consumo, né? Acho que tudo isso a gente deve tentar a cada dia refletir mais. E falando de consumo, né, existe a ideia da obsolescência programada, né, que é aquela coisa de fazer produtos que durem pouco, para que a gente logo queira comprar outro, ou precise comprar outro, né? Como as tecnologias, celulares, computadores, enfim, e a cada ano eles criam um novo, com uma nova tecnologia, com uma nova característica, uma pequena mudançazinha que já instiga a gente a querer comprar um novo, a querer se atualizar, entre aspas, né? Então, acho que é importante a gente ficar bem atento a isso, porque isso faz a gente gastar mais, muitas vezes gastar aquilo que a gente não pode, cria um desejo, assim, né, desesperado de consumir algo que vai trazer mais resíduo, mais poluição para o nosso planeta, né? E o nosso planeta já está saturado, né, de coisas. A gente, na verdade, não existe mais aonde colocar essas coisas. E até esses produtos tecnológicos, né, eles são muito poluentes, né? Eles emitem gases que auxiliam, que prejudicam, né, enfim, o planeta, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso com cada uma dessas coisas também, né? Outros pontos importantes é que, assim, a gente pensa como espírita, né? O planeta é só uma passagem, mas, na verdade, nós vamos reencarnar aqui, né? Algumas vezes, né? Acho que a maioria de nós ainda precisa algum número de encarnações para poder evoluir para um outro planeta, né? Então, a gente precisa cuidar desse planeta que a gente ainda vai voltar algumas vezes, né? E pensar também que nós temos que viver em harmonia, não só com o nosso próximo, nosso irmão, mas com o planeta, que nos fornece nosso alimento e fornece tudo, o nosso ar, a água, tudo que a gente necessita, os animais, que são nossos irmãozinhos também, a gente procurar viver em harmonia com eles, né? A gente não deve achar que a gente tem que dominar os animais ou dominar os planetas, que nós somos mais inteligentes e por isso a gente vai subjugar, mas a gente procurar viver compartilhando, né? Eu acho que é uma questão mais importante, né? A gente é parte deles, eles são parte de nós, e a gente tem que viver sempre com essa harmonia, né? Com todos e com tudo à nossa volta, né? Eu acho que essa é a ideia cristã que une bastante o meio ambiente e o espiritismo, né? Eu acho que basicamente é isso que eu queria falar aqui para vocês. Acho que a Paty vai falar um pouquinho mais, então. Bem legal, gostei bastante das tuas considerações. Eu também achei bem oportuno, né? Toda a fala, muito reflexiva, a questão de realmente tudo tem um start, e a gente pode considerar o consumo como um elemento que realmente é bastante responsável por muitas situações desagradáveis que a gente vive. E, Patrícia, me permite só uma lembrança, acho que vai ser colocado lá depois no Instituto Alana, Sim, né? sim, Que é a sim. criança, a alma do negócio. Mas vai lá, desculpa. Não, imagina, estamos aqui num bate-papo, né, entre amigas. Eu vou falar um pouquinho de 2 capítulos que me chamaram a atenção, né? Na verdade, todo o livro é maravilhoso, né? Foi o nosso primeiro livro dentro desse grupo de estudos, né? Então, um dos capítulos que eu selecionei é Construindo Pontes, e esse capítulo ele fala tudo que nós já falamos até agora, né?
Mas fala, né, o Trigueiro nos coloca que ecologia e espiritismo são ciências sistêmicas. Então, são ciências que se completam. Que ambas essas ciências, elas investigam, então, essas relações que sustentam a vida. E aí eu já vou puxar um pouquinho para um trechinho da Gênese, né, capítulo 14, item 12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. E Capra, né, que acho que a maioria de vocês conhece, ele fala muito dessa relação sistêmica, né, a teia da vida, né, essa nossa harmonia que a Lu falou, né, falamos, a Wanda também já comentou, né, nessa percepção que nós temos que ter da ecologia profunda. Então, não uma ecologia superficial, profunda, onde vai avaliar que nós não somos independentes, somos todos interligados como realmente uma teia da vida. E o Leonardo Boff também traz, né, nos seus várias obras, que eu sou uma fã de Leonardo Boff, né, várias obras que ele traz, ele fala nessa falta de cuidado que nós temos com o nosso planeta, né, com o nosso meio ambiente, seria a falta do nosso pertencimento a esses espaços, né? Então, assim, o momento que a gente não se sente parte, a gente não cuida, né? E a gente comentou no nosso grupo, assim, o momento que tu tem algo material, alguma assim, eu vou ter a minha garrafinha, por exemplo, que está aqui do meu lado, né? Eu vou cuidar porque ela é minha. Então, a gente não tem ainda esse olhar pelo meio ambiente, porque a gente já está fora dele, então a gente não precisa cuidar muito. Então, esse olhar sistêmico nós precisamos ter pelo meio ambiente. E aí eu tenho mais um trecho aqui que eu separei, né? Questão 540 no Livro dos Espíritos. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, essa relação, né, de todos os reinos vão apresentando, então, esses degraus na escala evolutiva, né? E essas transformações vão acontecendo, então, de reino para reino, numa progressão contínua. E aí, neste olhar, então, a gente pode dizer, e Trigueiro coloca isso nesse livro, né, que os seres, como a Lu também já comentou, são nossos irmãos, né, nessa escala evolutiva. Podemos, assim, então, nos inspirar bastante, né, no São Francisco de Assis, né, que nos deixou, né, o Cântico das Criaturas, aonde ele, então, conversava com as borboletas, conversava com todos os elementos, né, da natureza. Então, ele nos traz essa grandiosa força para a gente poder se conectar, né, e perceber esse olhar sistêmico, né. O outro livro, trecho que eu trouxe do Trigueiro, é um capítulo chamado O Planeta Está Dentro de Nós, né? E é onde ele vai colocar que nós somos feitos de todos nós, somos feitos dos mesmos elementos, né? Então, por exemplo, se pegar a palavra homem, homem significa vindo da humanidade, né? Significa vem da palavra humus em latim. E o que seria o humus, né? Esse alimento, né? Esse alimento que vem, né? A gente sabe, eu vou lá adubar a minha terra com humus. Esse alimento que vai dar força para que haja vida. E lá no Velho Testamento, né, que o Trigueiro coloca também, a palavra Adão, que simbolicamente, né, significa primeiro ser, digamos assim, né? Adão significa em hebraico terra fértil. Então, nós somos férteis, nós somos terra, nós viemos desses elementos. E sabemos que quando vamos fazer um exame de sangue, né, para ver se nós estamos com muita saúde, nós temos que ter as quantidades certas de elementos, que o ferro, o zinco, né, o magnésio. Precisamos desses elementos para que nosso corpo se torne saudável. Este capítulo é muito interessante, né, porque ele fala dos 4 elementos. Ele fala do elemento água, né, o nosso planeta água, 70% do nosso planeta água, o nosso corpo também, né, Gurias? A água também, 70% de água. Então, pensando nos 4 elementos, depois ele traz o elemento fogo, que simbolicamente, então, nós pensamos no sol, a energia solar, e a economia circular traz muito bem isso, a energia solar é a nossa fonte limpa, uma fonte inesgotável,
que ainda nós não exploramos, né, de forma que deveríamos estar explorando, né, o Sol. O Sol é a fonte de energia para todos os seres do nosso planeta. E falando em Sol, a gente pode também trabalhar um pouquinho sobre o efeito estufa, que aí depois a Lu vai colocar lá na descrição do grupo alguns links para quem quiser se aprofundar mais sobre o efeito estufa, que é um efeito natural, e com as ações antrópicas que estamos causando no meio ambiente, nós estamos agravando o efeito estufa, causando, então, um aquecimento global. Uma outra oportunidade, a gente pode falar mais sobre isso, né, Wanda? Isso. Mas a Lu vai colocar lá na descrição. Pode falar, Wanda. Eu lembrei agora, Patrícia, como é que é aquela historinha, gurias, do abismo, do carro indo, como é que é? É uma oportunidade no estudo, a gente falou. Como é que é? Nós estamos num acelerado, como é que é? Quem que fala aí? Eu não sei se tu quer falar, Lu? Eu lembro que a gente viu que, assim, um carro está indo em direção ao abismo, né? A gente pode desacelerar, mas em algum momento, se ele continuar indo, ele vai cair no abismo, né? Então... Exatamente. Então, assim, não adianta a gente ficar só reduzindo, desacelerando. A gente tem que mudar a forma, modificar o comportamento nas nossas escolhas, que a Lu já falou, né? Então, se pegar uma linha reta, né, como tu falou, né? Aí o carro vai andando, se ele pode, assim, em vez de ir 60 km por hora para chegar naquele ponto final, ele vai a 40. Tá, em um momento ele vai chegar lá igual, né? É assim que funciona. Então, não vai adiantar ele reduzir, não adianta a gente ficar só na redução e reciclagem. Como tu disse também, né? Nós temos que mudar o nosso repensar, mudar as nossas escolhas para não precisar ter esse abismo. A gente tem que pensar formas de não haver esse abismo, mudando como, então, nossos hábitos, as nossas escolhas, para que a gente não precise achar que tem um abismo no final. Exatamente. Né? E a gente tem que entender que precisa parar e repensar, parar esse carro, porque se a gente continuar indo no mesmo ritmo que a gente está indo hoje, né, o planeta vai sofrer drásticas transformações. Né? E aquilo que a gente falou também, porque todo mundo pensa assim, reciclagem, né? A reciclagem é o último passo, né? Temos a política dos 5 R's, que o primeiro passo qual é? É o repensar. Repensar, reduzir. Repensa, preciso daquilo, eu preciso daquela roupa, eu preciso daquele material. Repensa, e lá no final, sim, a gente pensa em reciclagem. Mas a reciclagem é um dos últimos passos. Ela também, se nós ficarmos só com a reciclagem, também vamos chegar num ponto lá do final do abismo. E até porque a reciclagem pode parecer assim, não, mas isso aqui vai para reciclagem, eu jogo para o outro, isso aqui vai para reciclagem, é um alívio para essa sensação, né, que a gente tem, e é desconfortável quando a gente consome, pode ir para reciclagem, mas até que ponto eu estou aliviando, entorpecendo a minha consciência quando eu estou simplesmente mandando para reciclagem. Então, é uma desculpa que a gente dá para a gente mesma para poder consumir à vontade aquilo que não precisa consumir, né? Exatamente. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que nós falamos muito, vou encaminhar de forma correta, é importante, com certeza, é muito importante, né? Mas o melhor é a gente não precisar nem encaminhar, né? Então, assim, reduzir o nosso quantidade de resíduos para ter menos encaminhamento. Então, quanto menos nós tivermos que encaminhar o nosso resíduo, melhor vai ser isso, só vai acontecer se acontecer o repensar. Né? É verdade. E também eu acho que cabe aqui a gente colocar o que é ser sustentável, né? Que ser sustentável é respeitar os limites do mundo, do planeta, dos outros. Isso é se respeitar. Então, a gente às vezes pensa, então eu vou ser sustentável. Mas o que é isso? Então, que a gente busque realmente entender. E aí vem lá com aquelas pontes, né?
que a Patrícia falou. Nós somos o todo. Não existe lá fora, não existe plano B, não existe planeta B para encarnados. Não Não é? existe Então, fora. que a gente Exatamente. faça bem o nosso tema de casa, já que estamos aí no limite, né, do mundo em regeneração, se instalando. Então, que a gente Exatamente, realmente contribua positivamente para o mundo novo. E também foi falado ali a questão que está lá no Livro dos Espíritos, acho que foi a Patrícia, eu não lembro agora o número, e eu acho bem importante que cada um que seja espírita ou é simpatizante com o movimento, que de posse do Livro dos Espíritos, na parte terceira, lá nós temos as 12 leis morais. Então, tem lei do progresso, lei da destruição, lei da conservação e muitas outras, que elas encampam, elas agrupam toda essa questão do meio ambiente com mais ênfase, na minha opinião. É uma das obras das obras básicas a que mais contempla essa questão. Claro que lá no Evangelho nós temos também, no capítulo 4 e no 16 também bastante falado sobre essa questão ambiental, que a gente pode interpretar facilmente. Era isso, Guria, senão vou ficar aqui... Pois é muito bom, né, conversar sobre esses assuntos. Tem tanta coisa para a gente falar falando sobre isso, né? Falando sobre os elementos, então, nesse capítulo que eu estava comentando antes, ele cita também o elemento ar, que é o elemento mais urgente, né, que nós podemos ficar menos tempo sem ele, né, a questão de poucos minutos a gente pode deixar de existir se não tivermos o ar. E esse ar tem que estar completamente limpo, ele tem que ser um ar saudável. E aí, compreender a respiração, né? A importância da respiração que ele cita aqui nesse livro, né? Essa valorização do ar que entra no nosso corpo. E isso é trabalhado também, agora eu lembrei até da Joana de Anjos, que trabalha o ar como? Através da meditação. A meditação trabalha muito a questão do respirar, do inspirar com profundidade, porque quando tu respira, né, corretamente, tu vai desacelerando, né, teu coração desacelera, né, o teu pensamento começa a se equilibrar de novo, porque o ar, ele é fundamental para o nosso ser, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, como elemento, né, fundamental à vida. Muito importante, então, fazendo essa síntese desses capítulos, pensar que cuidar da nossa casa não é cuidar do nosso planeta. Por que cuidar do nosso planeta? Cuidar porque a gente vai estar cuidando da nossa sobrevivência. A gente está cuidando de nós mesmos. E eu fico muito intrigada, gurias, quando se põe, agora no Dia da Terra, todo mundo estava colocando o Dia da Terra, é nós segurando o planeta. Isso me deixa um pouquinho angustiada, porque nós com o planeta... A que nos segura. Então, na verdade, exato, tem muito mais, tem mãos, tem patas, tem galhos, é tudo junto, né? Não são só nós no planeta. Então, cada vez que a gente começa a ver essas figuras, imagens, nós com o planeta, segurando o planeta, nós estamos junto ali, com outros seres ali, né? Elementos, né? Então, isso é importante, cuidar do nosso planeta para a nossa sobrevivência também. E aí eu vou citar aqui o outro capítulo, uma partezinha aqui do capítulo 10 da Gênese. São os nossos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos formar as formas incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. A compreensão dessa realidade poderá determinar uma nova ética existencial, na qual nos reconhecemos como parte do todo. Então, percebemos que somos essa teia, né? Essa coletividade, não apenas com humanos, mas também com outros seres. Não adianta a gente ficar só pensando em nós darmos as mãos, porque tem outros seres junto que precisamos também dar essas mãos para eles também. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso. A gente pode, numa próxima vez, também tratar mais desses assuntos. Wanda, tu queria falar alguma coisa? Não, só
realmente também, já sei que estou me alongando nas minhas falas, né? Mas o seguinte, um lembrete, né? Que tudo que nós fizermos hoje, né? A responsabilidade é nossa, pelo nosso livre-arbítrio, pelo poder da nossa escolha, né? Então, que nós possamos exercitá-la com muito bom senso, as escolhas, claro, o livre-arbítrio, e isso tudo vai repercutir para as gerações futuras, né? Então, é um compromisso que nós temos e provavelmente a gente também vai reencarnar aqui. Então, a geração futura também somos nós, né? Muito provavelmente. Pelo menos eu acho que ainda vou ficar aqui ainda muitas vezes. Estou querendo. Vamos lá. Tá bom, pessoal? Vamos lá, Luta, eu que te interrompi. Não, Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que vamos encerrar por hoje. Agradecer essa oportunidade de poder ter realizado esse bate-papo, né, com as pessoas que vão nos assistir, e já aproveitar para fazer um convite. Nosso grupo de estudo está aberto a demais amigos e amigas que possam vir conosco todas as sextas-feiras, às 17h30, não, 19h30, desculpa, às 19h30, todas as sextas-feiras. 7h30 da noite nas sextas-feiras. Isso. Estamos estudando e terminando de estudar alguns capítulos da Gênese, e assim nós vamos seguindo, né, de acordo com o conteúdo programático que nós estabelecemos no início dos nossos estudos. Então, contamos com vocês e fiquem bem. Muito obrigada, gurias, que a gente possa retornar. Boa noite a obrigada. todas. Boa noite.